Então, a reação dos religiosos é: tiremos Jesus de cena, vamos produzir descrédito, colocá-lo contra a parede, para que ele possa perder o crédito em se contradizer nos argumentos. E Jesus, muito sabiamente, refuta cada uma de suas acusações, trazendo reflexões profundas ao coração daqueles homens. Nesse ínterim, ainda no capítulo 14, logo depois desta citação do desejo de matarem Jesus, Marcos nos apresenta uma certa mulher que se dirige à presença de Jesus, e a reação dessa mulher à presença de Jesus é dobrar-se aos pés de Jesus, é oferecer a Jesus o que ela tinha de mais precioso. E nós poderíamos usar o exemplo do nardo puríssimo que ela faz isso, mas mais do que aquele perfume raríssimo e caríssimo, ela ofereceu a sua própria vida aos pés de Jesus. Marcos não diz, mas Mateus diz, os evangelhos dizem, não me lembro se agora é Mateus ou se é João, João vai dizer que essa mulher é Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. E eu já disse aos irmãos que a biografia de Marta descrita nos evangelhos é fantástica, porque todas as vezes que nós lemos acerca dessa mulher, invariavelmente, ela está aos pés de Jesus. Nesse momento, ela então chega à presença de Jesus, quebra um vaso contendo um perfume de nardo puríssimo, e ela unge Jesus. Muito interessante como o texto de Marcos diz que ela unge a cabeça de Jesus. João completa dizendo que ela também o fez aos pés, e secou os pés do mestre com seus próprios cabelos. Irmãos, existe demonstração de adoração e humildade maior do que essa? Alguém que se prostra aos pés do mestre, alguém que entrega àquele momento de adoração algo extremamente precioso? Com certeza não. O coração de Maria estava aos pés de Jesus, e esta foi a reação de uma mulher que na narrativa de Marcos parece passar meio que desapercebida. Ela sequer tem o seu nome citado, mas a reação dela à presença de Jesus foi de adoração, de oferta, de entrega irrestrita. Tudo que ela tinha de mais precioso, a sua vida, os seus bens, por assim dizer, foram entregues ao Senhor. Jesus chega a dizer em defesa de Marta que ela estava ungindo-o para a cruz. E então, o texto também nos apresenta a reação daquele que no nosso texto começa a ser revelado. Judas é aquele que fica incomodado com a oferta de Maria, melhor dizendo. E ele então olha para aquela situação e diz: que desperdício! Onde já se viu o que essa mulher está fazendo? A quantia correspondente a este perfume equivale a 300 denários, a 300 dias de trabalho. Com esse valor daria para alimentar muitos pobres. Pode ser que lendo apenas Marcos, nós tenhamos uma visão um pouco distorcida do sentido ou das motivações de Judas para proferir essas palavras. Porque pode ser que Judas estivesse realmente preocupado com os pobres. Puxa vida, quantas cestas básicas não daria para entregar e abençoar os pobres com 300 dias de trabalho? Pense você, a quantia é extremamente grande. É quase um ano de trabalho, um ano todinho de trabalho, sem imposto de renda, bruto. É interessante que João completa essa narrativa, dizendo que Judas não estava lá interessado com os pobres. O amor de Judas estava no dinheiro. Judas valorizava tanto o dinheiro e usou a assistência aos necessitados como justificativa para incriminar a adoração que Maria estava fazendo. Então, a reação de Judas nesse contexto é exatamente essa. Ela está desperdiçando o seu tempo, ela está desperdiçando os seus bens,
como quem diz, você poderia fazer melhor uso disso que você está oferecendo a Jesus. E é muito interessante que Marcos também não diz, mas os outros evangelhos nos levam a inferir que Judas não estava sozinho nessa reação. Porque perceba, Jesus, ele repreende essa fala de forma plural, como se as outras pessoas, e por que não dizer os demais discípulos, concordassem com Judas, no sentido de que aquele dinheiro poderia ser melhor utilizado. Mas Maria ofereceu então a sua adoração ao Senhor. Então, neste contexto, nós somos apresentados a reações diversas a respeito de Jesus. Então, hoje eu gostaria de comentar um pouco a respeito de uma outra reação, e agora mais específica, de Judas Iscariotes, a quem era Jesus, a respeito daquilo que Jesus estava ensinando, dos planos de Jesus. Jesus está vivendo a sua última semana em Jerusalém. Esta é, com certeza, a semana que corresponde ao auge do ministério de Jesus, justamente porque ela corresponde ao auge, à concretização, ao clímax do plano eterno de salvação de Deus. Porque Jesus vai morrer e ressuscitar nos próximos dias. Por que isso é tão importante? Porque Jesus veio com esta finalidade. Jesus não veio simplesmente curar enfermos. Jesus não veio simplesmente dar vista aos cegos. Jesus não veio simplesmente libertar endemoniados. Jesus veio para salvar pecadores de uma condenação que era certa. E enquanto anunciava esta mensagem de salvação, pelo poder de Deus, operou vários sinais. E como nos diz o Evangelho de João, vários prodígios, como quem está vindicando ou reivindicando a autoridade que lhe foi concedida pelo Pai. A missão de Jesus não foi ser um líder político revolucionário. Jesus não era um socialista em busca de trazer libertação social às pessoas. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A missão de Jesus neste mundo, como nos diz tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, é salvar pecadores, como eu e você, de uma condenação que nos era certa, desde Gênesis 3, quando os nossos representantes pecaram contra Deus. Jesus veio com a finalidade de levar sobre si as nossas enfermidades, as nossas debilidades, o pecado de cada um de nós, daqueles, muitos, conforme descrito em Isaías 53, foi colocado sobre os ombros de Jesus. Meus irmãos, é muito interessante quando nós paramos para pensar nisso, e o que eu vou dizer agora vai ser objeto da nossa reflexão nas cenas seguintes. Mas é muito interessante porque Jesus é o nosso paradigma de alguém que se relaciona com Deus. E é interessante porque Jesus também é Deus. Mas Jesus, enquanto 100% homem, era 100% Deus. E Jesus está o tempo todo na narrativa bíblica orando ao Senhor. Orando ao Senhor. Parece um paradoxo. Jesus está falando com si mesmo. Nesta relação de amor entre a Trindade, Espírito Santo, Filho e Pai, Jesus está deixando um legado de relacionamento com Deus. E algumas vezes Jesus chega a dizer: Pai, obrigado porque o Senhor me ouve. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu falei isso para que eles creiam que tu me enviaste. Jesus está o tempo todo, de forma ininterrupta, com uma comunhão extrema com Deus. E isso é percebido pelas suas palavras, como Jesus reage, como Jesus fala e se dirige às pessoas, nas atitudes de Jesus, na sua abnegação, no seu amor sacrificial. Mas é interessante que no ministério de Jesus houve um momento, e apenas um momento, onde esse relacionamento íntimo do pai com o filho foi interrompido. Houve um momento no ministério terreno de Jesus,
onde Jesus não estava completamente unido ao Pai. Jesus, prestes a morrer, a dar o último suspiro, ele exclama: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Às vezes nós lemos textos assim e não paramos para pensar na riqueza teológica de uma expressão, de uma frase, de uma oração. Naquele momento, a comunhão de Jesus com o Pai deixou de existir, porque naquele momento Jesus levou sobre si aquilo que nos separava de Deus. Naquele momento Jesus levava sobre os seus ombros, na sua carne, a minha e a sua condenação. E o afastamento que era a consequência do nosso pecado foi atribuído a Jesus Cristo. Doutrina da imputação. Foi imputado a Jesus Cristo. E enquanto ele agonizava naquela cruz, naquele momento, abandonado por Deus, porque Deus precisava ter a sua ira santa satisfeita, ele cumpria o seu ministério. Irmãos, Jesus está caminhando para esta cruz. E as pessoas têm reações diversas a respeito deste testemunho. É interessante pensar que estas reações diversas não foram ou não são percebidas apenas nos tempos de Jesus. É possível hoje perceber reações diversas acerca desta mensagem tão extraordinária, de um Deus que se entregou para levar sobre os seus ombros o peso que eu e você não conseguíamos carregar. E Jesus está diante desse cenário. Diversas reações. Autoridades religiosas querem matar Jesus. O povo se simpatiza com Jesus, recebe Jesus cantando Hosana, Hosana, aquele que vem em nome de Deus. Uma mulher anônima deseja adorar ao Senhor, oferecendo a Jesus a sua própria vida, curvando-se a Jesus e adorando. Os seus próprios discípulos reagem à adoração, considerando-a desperdício. Enquanto Judas, ele olha para aquela situação com descrédito e demérito, Pedro é advertido acerca da sua arrogância e autoconfiança. Mas sabe o que é mais interessante nessa narrativa, irmãos queridos? E eu já quero chamar a sua atenção para que os seus olhos se fixem nisso que eu vou dizer agora. É que está muito claro para nós a reação de todos esses grupos, de cada um desses indivíduos. Mas como isso afeta a nossa vida e a nossa experiência de relacionamento com Deus? Nós precisamos responder a seguinte questão, e eu gosto de perguntas, não é? Eu sei qual a reação dos religiosos, eu sei qual a reação de Maria, eu sei qual a reação de Judas, dos demais discípulos por inferência, eu sei qual será a reação de Pedro nas cenas seguintes. Mas sabe o que de fato muda o nosso dia a dia, o nosso relacionamento com Deus? É pensarmos exatamente qual tem sido a nossa reação a esse testemunho. Como eu e você temos reagido à mensagem da cruz? Como eu e você temos reagido ao testemunho, às palavras de Jesus? Como eu e você temos reagido ao testemunho de Jesus, aos ensinamentos de Jesus? A impressão que tenho é que Marcos, ao descrever esta narrativa, com estas reações, parece confrontar os seus leitores com a necessidade de cada um tomar um posicionamento individual e intencional. É para mim e para você decidirmos hoje qual a nossa reação ao testemunho de Jesus.